relação entre epicurismo e ciência. Espero que seja claro para onde tudo isso conduz no que diz respeito à situação norte-americana atual. Primeiro, algumas reflexões sobre a relação entre o epicurismo antigo e a ciência moderna. Pode muito bem ser que, assim como o epicurismo do século XV abriu caminho para o Renascimento, no Iluminismo ele tenha aberto caminho para que sejam feitas perguntas por novos ângulos. Contudo, enquanto se pensar que as descobertas de, por exemplo, Charles Darwin provaram a visão do mundo com a qual começaram, que não era, ressalto, uma visão nova, mas apenas uma versão moderna de uma visão antiga, as evidências não justificarão a conclusão. Deixemos de lado os problemas que estão latentes em um relato darwiniano sobre como o mundo é. Supondo que tudo isso funcione, não se conclui que a visão de mundo epicurista, com deuses ausentes e átomos dependentes, esteja correta. Só seria assim se falássemos de um jogo de soma zero. Entre parênteses, jogo de soma zero é o conceito da teoria dos jogos em que o ganho de um jogador implica necessariamente a perda do outro. Fecha parênteses. De modo que ou Deus ou as causas físicas observáveis fossem eliminados no final. Assim que você desafia essa suposição bastante ingênua, outras opções de todos os tipos ficam abertas. É neste momento, na verdade, que algumas das perguntas mais afiadas e indignadas são feitas. Se você defende Darwin, escreveu um correspondente furioso para mim um dia desses, significa que não acredita em milagres e, portanto, não pode acreditar na ressurreição, no nascimento virginal ou em qualquer outro ponto bíblico. Agora, uma parte central de meu problema com esse discurso todo é que a própria palavra milagre no pós-iluminismo da Europa e dos Estados Unidos é prejudicada pelo epicurismo implícito de nossa visão de mundo latente. O mesmo acontece com a palavra sobrenatural, que era usada bem antes do iluminismo, mas que desde então passou a ter repercussões epicuristas. O problema poderia ser exposto da seguinte forma. Nos debates entre ciência e religião, ou entre evolução e criação, é muito fácil para cientistas /evolucionistas declararem sua posição em termos epicuristas e para cristãos /criacionistas fazerem o mesmo. Sem dúvida, esses últimos não seriam de fato epicuristas, uma vez que acreditam em um Deus que criou o mundo e que ainda o controla. Contudo, eles herdam e operam na visão profundamente defeituosa do Criador e do cosmos que receberam do deísmo, e a qual compartilha suas piores características com o epicurismo. Alguns acontecimentos são naturais, enquanto outros só ocorrem porque Deus intervém. Um exemplo notável disso, que relatei em meu livro sobre o caráter cristão, Eu Creio e Agora, vendido pela revista Ultimato de 2012, vendido pela Ultimato, o ano de 2012. Ocorreu em Nova York, em janeiro de 2009. Um avião decolou do LaGuardia e se chocou quase no mesmo instante com um bando de gansos. O piloto, Chesley Sullenberg III, tomou várias decisões rápidas e executou dezenas de manobras de voo complexas em alguns minutos, pousando o avião com segurança no rio Hudson. Muitas pessoas disseram que foi um milagre, e eu não diria nem por um instante que Deus não esteve envolvido em todo o processo. Contudo, a razão para o pouso seguro foi a experiência de Sullenberg. Além de pilotar aviões e planadores, ele ensinava outros a fazerem isso havia 30 anos. Seu caráter formou-se de modo que todos aqueles pensamentos e ações complexos fossem naturais. O perigo de usar a palavra milagre aqui é que pensamos na soma zero do um ou outro. Ou Deus ou o piloto fez o pouso. E é esse raciocínio, compartilhado por tantos cristãos pós-iluministas como por secularistas, que precisa ser contestado em nome de uma visão de mundo genuinamente bíblica. Segundo, algumas reflexões sobre o contexto político. Um dos maiores problemas que, na minha opinião, os norte-americanos enfrentam é que os debates entre ciência e religião acontecem em um mundo onde a situação política análoga está arraigada na mente e no coração de todos. Os Estados Unidos exemplificaram em seu sistema político, acredito eu, a forma mais explícita de epicurismo já vista para chegarem à constituição escrita de um país. Deus e o mundo não se misturam. Fé e esfera pública, religião e educação, oração e escola, o que você quiser.
E a grande democracia segue seu caminho, como os átomos de Lucrécio, por sua própria conta, com algumas guinadas inexplicáveis e muitas colisões, combinações e até combustões do equivalente político desses átomos. É claro que, dada a forma como as coisas realmente funcionam, seria difícil manter a ficção de uma democracia sem causa, com cada cidadão se preocupando com questões reais. Se fosse assim, imagino que os candidatos à presidência deixariam de gastar milhões em campanhas. É claro, há muitos que tentam refazer a integração de uma nova forma. Algumas vezes, e isso é feito por razões meramente pragmáticas, vendo que, na verdade, não se pode deixar Deus de fora da esfera pública, nem as questões públicas de fora da vida da igreja. Em outras, faz-se isso por razões teológicas, vendo que o Deus da Bíblia, de fato, reivindica a soberania sobre todos os aspectos da vida humana. A direita cristã dos Estados Unidos era criticada por tentar trazer a religião de volta à política, enquanto no Reino Unido era principalmente a esquerda cristã que fazia isso. Atualmente, isso é um pouco mais complicado em ambos os lados do Atlântico. Contudo, a cultura norte-americana, muito mais do que a britânica, milita contra essa integração. O que quero dizer é que, se você está tentando ter uma discussão sobre o envolvimento divino em uma área do mundo, criação, ciência, seja qual for, enquanto vive e respira um sistema no qual Deus não se envolve com o mundo por definição e por ato do Congresso, existe uma oposição bem no âmago do pensamento das pessoas que fará com que esse debate seja muito difícil. É por isso que, na minha opinião, parecem muito incisivos alguns que insistem em ações divinas na criação e na providência e que veem Deus como alguém de fora de todo o processo, que realiza, a despeito da proibição epicurista, coisas para as quais não havia causa alguma. Desesperadamente, eles insistem na verdade de algo que, em nível estrutural e por pressuposição, foi descartado do tribunal, declarado inconstitucional. Aqui surge outra esquisitice social e política. Sabe-se muito bem, e os oponentes do darwinismo costumam ressaltar, que o darwinismo social foi muito forte na cultura ocidental. Na verdade, um protótipo dessa teoria estava bem vivo muito antes do próprio Darwin, e li diferentes relatos questionando se esse cientista foi atraído a ele ou se de fato o adotou. Contudo, não há dúvida de que o darwinismo social era desenfreado na Europa e talvez nos Estados Unidos no início do século XX. Esta foi uma das razões pelas quais a maioria dos europeus parecia acreditar que era bom haver uma grande guerra de vez em quando, purificar a raça e permitir que os mais aptos sobrevivessem. É claro que a Primeira Guerra Mundial mostrou a completa estupidez desse pensamento. As metralhadoras matam os jovens mais sofisticados, inteligentes e fortes de forma aleatória. Contudo, isso não impediu que um darwinismo social implícito criasse raízes profundas na cultura norte-americana e talvez em todas as culturas pós-iluministas. Basicamente, o sonho americano engloba a ideia de que, se você se mover, alcançará o sucesso. A esperança igualitária é que os mais aptos sobrevivam à selva econômica. Isto é simplesmente uma suposição, um pressuposto não examinado que está por trás de, por exemplo, reações instintivas contrárias a qualquer proposta de assistência à saúde. Afinal, se pessoas doentes estivessem aptas para sobreviver, estariam lá fora ganhando a vida. Também funciona no nível internacional. Os Estados Unidos chegaram à posição de superpotência. Logo, se não gostam de um regime de qualquer outro lugar do mundo, então, com um pouco de ajuda dos seus amigos, é claro, tem todo o direito e o dever de ir até lá, bombardeá-lo e efetuar uma mudança naquele governo. O que quero mostrar, como você verá facilmente, é a grande ironia de que, muitas vezes, os maiores opositores de Darwin na área da leitura de Gênesis 1 estão de fato profundamente fascinados com ele ou com a aplicação mais ampla de suas teorias na área da política social e internacional. Portanto, fica claro para mim que todo o mundo ocidental moderno está profundamente imerso na filosofia de Epicuro e Lucrécio. Isso é ainda mais importante por não ter sido reconhecido, permitido que as pessoas fossem ensinadas desde o berço, em alguns casos, do berço de países emergentes, que a ciência e a tecnologia do século XVIII prenunciaram o início de um mundo novo, cujos participantes foram elevados a um novo nível da vida humana, um novo século, cujos habitantes cresceram, atingiram a maturidade e agora podem olhar para sua ignorância no passado com um misto de pena e horror. Dentro dessa visão de um mundo iluminista, que é sem dúvida legitimada pelo incontestável fato de que temos descoberto milhões de coisas nunca antes imaginadas, do DNA à bomba atômica, de viagens aéreas a microprocessadores, as pessoas que desconhecem
na filosofia antiga são ensinadas como se fosse algo novo, que podem existir deuses, mas nesse caso eles permanecem distantes, ou que o rumor da existência deles foi muito exagerado no passado. No outro extremo, muitas que realmente conhecem a filosofia antiga estão muito satisfeitas, pois o epicurismo finalmente recebe o devido, entre aspas, reconhecimento, mas não mais como a filosofia de uma pequena elite, mas das massas. Às vezes, na verdade, ouvem-se supostos pensadores cristãos saudando o mundo novo como uma grande libertação e oportunidade para a fé. Um artigo recente de um importante pensador jesuíta celebrava a evolução sem nenhuma tentativa de admitir uma visão cristã dela, mas usando-a como uma maneira de se livrar de várias tradições católicas que ele claramente reprovava. Do ponto de vista de Agostinho sobre o pecado original, a visão de Anselmo sobre a expiação em relação à satisfação, com consequências em toda a linha da teologia sacramental, do sacerdote de mulheres à ética sexual. Esse tipo de argumento, é claro, produz uma reação oposta de mesma proporção em pessoas de muitas tradições cristãs. Se é isso que a aceitação da evolução faz por você, então é claro que devemos resistir a ela com todas as forças. O que quero dizer é que, uma vez que reconhecemos o epicurismo arraigado em grande parte da cultura ocidental moderna, nossa vocação como pensadores cristãos não é fazer as pazes com ele de forma fácil e transigente, mas é discernir como reafirmar e recolocar uma cosmovisão genuinamente cristã em seu devido lugar. O verdadeiro conflito não deveria ser entre fé e ciência, mas entre uma visão de mundo que separa as duas, defendida e alardeada em alto e bom som, tanto por criacionistas quanto por dawkinianos, e uma que as une. Isso deveria de fato ser tema de um livro inteiro, ou até de uma série de livros, mas no restante desse capítulo quero apenas esboçar algumas características de tal tentativa.